Para aí. Agora sim. Então tá, gente. Vamos lá. Scherer tá aí com a gente mais uma vez. Obrigado, Scherer, por estar com a gente mais uma vez aí, por vir palestrar pra gente. Quem aqui já teve alguma palestra com ele, que já conhece o Scherer? Alguns de vocês já conhecem, né? Scherer, só para te situar, assim, aqui a gente tem o pessoal de administração, na maior parte. A gente tem o pessoal do sexto semestre, que está indo para o último ano, agora no finalzinho de fevereiro, eles iniciam o último ano da faculdade deles. Tá todo mundo pensando em TCC e em passar com o Cunha, com a... Como é que é o nome da outra? Com a PAMA. E tem uma galera aqui do oitavo semestre, que tipo, é uma das últimas aulas da vida deles, assim, na FURG. Eles chegam a entrar na FURG dando tchau, assim. Tipo, não aguentam mais olhar os pavilhões. Mas você tá com uma galera bem finalzinho de curso, tá? Então, acho que a gente tá bem em casa para tua palestra hoje, vai ser bem legal. Pessoal, Scherer, ele vai se apresentar com certeza, mas ele é pesquisador da área de estudos organizacionais, ele trabalhou alguma coisa também dos estudos críticos no mestrado, ele é do Observatório de Realidade Organizacional, lá da UFSC, e ele também faz doutorado comigo na UFSC, tá? E eu convidei o Scherer porque ele ele tem propriedade para falar do que ele vai falar. Então, fiquem bem à vontade para ouvir ele, para perguntar coisas para ele também, tá bom? No final, a gente vai ter um tempinho ali. E, Scherer, contigo, meu caro. Fica à vontade. Primeiro, agradecer o espaço, estar podendo falar de um pouquinho de teoria crítica, né, da crítica da experiência da nova administração pública no Brasil, que eu acho que é uma temática muito importante. É um prazer estar aí falando com vocês de novo. Eu vou preferir não me estender na minha apresentação, aproveitar que o Zépica já fez uma pequena introdução, porque quem me conhece sabe que eu sempre corro o risco de falar demais. Então, como eu sei que o nosso tempo é curto, e o tema é um tema que me empolga, um tema que me motiva, me traz vários insights, várias questões que vão surgindo na hora, às vezes na montagem do slide eu não penso. Você não vai nem aproveitar e dizer assim, eu sou o Scherer, eu sou natural de Porto Alegre, eu estou em Santa Catarina, que é BBB, entendeu? Sou um cara branco, Em de olhos Florianópolis não assim, tem muita inveja de quem está por aí, porque está chovendo agora, a previsão dizer se, tu não vai nem dizer se tu é moreno de a praia. semana toda. A semana passada foi maravilhosa, deu vários dias de sol por aqui. Eu fiquei boa parte dela trabalhando. Mas essa semana promete bastante chuva, aquele climinha mais modorrento que às vezes bate por aqui. Eu sou o Fernando, eu sou natural de Porto Alegre. Eu fiz minha graduação e meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. E agora estou aqui, morando em Florianópolis, fazendo doutorado na UFSC. Sou pesquisador aqui vinculado à FAPESC. E trabalho, principalmente com teoria política do discurso, na grande área que são os estudos críticos em administração, ou a perspectiva crítica, né, dentro da administração. E essa já é um tema que eu fui convidado pelo professor Zépica a palestrar no ano passado. Quando eu fui retomar para preparar novamente, enfim, a fala, o que nós íamos discutir aqui hoje, eu me dei conta que o adjetivo nova, ele sempre envelhece muito mal, né? E se a gente for pensar, é sempre importante colocar entre parênteses e tentar ressignificar o que esse nova administração pública no Brasil quer dizer. E aí, pegando assim, eu gosto muito de música, o Zé sabe. A gente tem alguns eventos que ilustram um pouco isso, né? Pensar, por exemplo, sei lá, Roberto Carlos é um cantor da Jovem Guarda, né? A Bossa Nova teve seus intérpretes, já quase todos faleceram. Já se tivesse vivo o Vinícius de Moraes, seria mais de 100 anos. Então, quando a gente caracteriza e tenta recortar, né, um momento histórico como novo, né, ou com algum adjetivo que nos traduz essa ideia de recente, isso geralmente é aquele meme das frases que envelhecem mal, né? No caso, caracterizações de alguns fenômenos que acabam envelhecendo mal no sentido de que a nova administração pública no Brasil hoje, se a gente for parar para pensar, ela tem pelo menos, né, seus 40 anos, vamos dizer assim, seus 30 e tantos anos. Então,
eu acho que a gente tem 3 objetivos principais para tentar ser sucinto na nossa discussão hoje. Vou pedir para o professor Zeca passar, por favor, slide. O primeiro, que vai muito no sentido disso que eu procurei trazer anteriormente, é tentar situar um pouquinho como surge e o que acontece, né, para que se venha a falar de uma nova administração pública. E apesar da temática ser uma crítica à experiência brasileira da nova administração pública, eu acho que sempre é importante que a gente faça uma relação entre a particularidade da experiência brasileira, né, e a relação com as raízes históricas, com o movimento global da própria administração pública, né, e de onde vem essa transformação, como ela se relaciona com transformações em outros lugares. Não que isso elimine as particularidades da experiência brasileira, mas é aquela tensão que eu considero sempre muito produtiva entre o particular, né, o específico e o universal, vamos dizer assim. Então, tentar situar a nova administração pública não só no Brasil, mas também de onde ela vem no mundo e como ela está indissociavelmente relacionada, né? Inevitavelmente vinculada às teorias da administração de empresas. Eu acho que isso é um elemento que é importante que fique bem claro ao longo da fala. Num segundo momento, então, como um segundo objetivo, caracterizar os elementos da nova administração pública naquilo que eles têm de fundamentos, né? Em termos de valores, daquilo que para que deve servir, né? O que significa falar, por exemplo, em uma boa administração pública, né? Qual é o fundamento daquilo que se persegue. Então, tentar caracterizar um pouco esses elementos filosóficos, também teóricos e ideológicos da nova administração pública. E, por fim, a ideia é explorar alguns dos fundamentos, na medida do possível, né, da crítica da experiência da nova administração pública. E aí, sobre isso, a gente vai falando ao longo da nossa discussão. Pode passar, por favor, Zé? Bom, então, nesse primeiro quadro, galera... Oi? Teve algum ruído. Não sei se... Não, mas acho que... Ah, desculpa. Então, não foi daqui do meu computador. Nesse primeiro quadro, galera, eu procurei trazer dois conjuntos de fatores que poderiam ser associados, então, às raízes daquilo que convencionalmente ficou chamado como a nova administração pública brasileira. Esse processo, é bom que se situe, né? Ele começa no mundo a partir do final da década de 70, do início da década de 80. No Brasil, um pouco mais tarde, principalmente a partir da virada dos anos 90, é que se começa a discutir, né, nos termos que a gente vem caracterizando a nova administração pública brasileira. Então, a nível global, o que acontece durante esse espaço, que não é um momento demarcado, mas é um espaço, um período de tempo, né, onde essas transformações, onde esse, vamos chamar assim, discurso de necessidade de uma modernização da administração pública, ele começa a ganhar mais força, começa a articular politicamente mudanças importantes, né? No mundo, um primeiro fator importante é o chamado fim da era de ouro do capitalismo moderno, né? E a crise do estado de bem-estar social, que é aquele período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que começa em 1945, 1940, quando acaba a guerra ali, né, metade dos anos 40, e se estende até a metade dos anos 70, vamos dizer assim, sendo bem generoso com esse período, tá? Admitindo que esse período é o mais extenso dentro daquilo que se discute. Foi um período no qual a necessidade de reconstrução da Europa, aliada a uma expansão muito grande de mercados, com o início do processo daquilo que veio a se chamar globalização, permitiu que, de um lado, né, houvesse a institucionalização de alguns direitos muito importantes e muito caros às democracias liberais. Então,
a universalidade de alguns direitos, a direito a 13º, férias, os direitos conquistados pelos movimentos feministas, entre outros tantos direitos que foram se consolidando nesse período, ao mesmo tempo em que os índices econômicos permitiam um avanço e um ganho muito expressivo na taxa de lucro das grandes empresas. Então, ao mesmo tempo, nesse período que tu tinha o apogeu da chamada grande empresa fordista, que foi um modelo de empresa, um modelo de organização que vocês já estão bem estudados a respeito, né? O que foi o Fordismo e a sua importância. O que a gente poderia chamar do apogeu desse modelo foi justamente nessa época, né? Empresas promovendo planos de carreira, grandes estruturações de pessoas que muitas vezes entravam numa empresa e passavam a vida inteira fazendo, né, progredindo dentro daquela estrutura, empresas extremamente verticalizadas, né, no sentido de diversas etapas produtivas sob a mão da mesma organização, coisas que hoje já caem em desuso, se a gente for parar para pensar, já não é mais a realidade de mercado. Essa foi o apogeu dessa conformação de organização, na qual direitos muito instituídos, né? A gente tem, justamente nesse período que se consolidam para grande parte, principalmente na Europa, da população, né? Os direitos de sindicalização, de organização, de participação nos lucros da empresa, direito, enfim, a aviso prévio, entre outras coisas que começam a se consolidar nesse período, sem comprometer, né, por conta de um arranjo contingencial da realidade socioeconômica, sem comprometer de forma os lucros empresariais, de forma a impedir, né, que esse conflito que houve e que trouxe, de um lado, ganhos trabalhistas e, de outro, permitiu que a produtividade seguisse crescendo. O que há a partir da metade dos anos 70 é a chamada crise do estado de bem-estar social. E há uma série de questões envolvidas nisso, acho que escapa um pouco o escopo da nossa discussão falar sobre os motivos e as relações que levaram a essa crise. Mas o fato é que com essa crise, né, do chamado estado de bem-estar social, que vai ser marcada na Europa, que é o local onde esse estado de bem-estar social mais bem se consolidou, vai ser marcada principalmente pela emergência do governo Thatcher na Inglaterra. Essa crise ela está indissociavelmente relacionada com o segundo ponto, e aqui tem um erro nos slides que ficou tudo marcado como primeiro ponto, né? Que é a disseminação das políticas, teorias e, talvez até mais importante que isso, as explicações neoliberais acerca do mundo e acerca do que compete à administração pública, né? E quando a gente está falando em neoliberalismo, eu considero sempre muito importante a gente entender aqui o que é o neo, né, e o que é o liberal. Então, o liberalismo ele tem uma origem muito anterior, né, à discussão do neoliberalismo, e vem lá dos contratualistas ingleses, do iluminismo inglês, né, Locke, toda a discussão sobre a necessidade de um Estado que vai estar permeando a discussão de Rousseau no contrato social, Hobbes no Leviatã. Né? O que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro que faz uma analogia ao Estado, que é necessário que a gente se submeta, então, a esse monstro para evitar um mal maior, que é a ausência do Estado. Então, toda essa teoria do contrato social, que vai fundar o liberalismo clássico e que é da onde Adam Smith vai beber para fundar o liberalismo econômico, ela tem algumas distinções importantes, né, com as explicações neoliberais. Então, é sempre importante a gente entender que o neoliberalismo é um pouco diferente do liberalismo e que ele vai procurar, pelo menos depois de uma experiência muito traumática de origem no Chile, né, com a relação entre liberalismo e democracia,
ela é muito conflituosa, muitas vezes, e na sua origem ela tem uma questão bem importante, que é o fato de que a primeira experiência neoliberal no mundo ela foi no regime de Pinochet no Chile, uma ditadura, né, no Brasil. Depois, esse experimento foi replicado em outros lugares, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, de Reagan, né? Mas o laboratório foi a América do Sul, foi o Chile aqui ao lado. Foi o primeiro país que experimentou, né, um conjunto de políticas fundamentada nessa nova lógica. Num segundo momento, uma tentativa feita principalmente por Freeman e Hayek, isso aparece Ana Paula Paes de Paula, de alguma maneira, né, aglutinar aos preceitos neoliberais a ideia de um fundamento de igualdade de condições por competir, né? Então, essa ideia começa a flertar, vamos dizer assim, o ideário neoliberal começa a flertar com algumas perspectivas, né, de proporcionar uma igualdade de condições para competir, ainda muito dentro de um preceito de maximização racional, né, uma compreensão de que os agentes agindo em interesse próprio, há um mecanismo que é o mercado, capaz de maximizar o resultado, né, a partir da organização de mercado, o resultado dos indivíduos agindo pelo seu interesse, chegaria até um resultado, vamos dizer assim, uma ordem social melhor possível. Então, esse é o preceito neoliberal que de certa maneira, ele vem e dá continuidade em toda essa história, né? Desde o liberalismo até o neoliberalismo como resgate desse ideário, né? E isso também está relacionado, por sua vez, ao terceiro ponto, que é a questão de todo o processo de reestruturação produtiva, que aí também compete muito a nós, administradores, compreendermos o que foi isso, né? E eu acho que não dá para sair de uma graduação em administração sem entender o tamanho, a significação desse processo, que foi global, né? Se tu tinha, de um lado, lá pelos anos 70, menos de 50 anos atrás, uma ideia de empresas extremamente verticalizadas, gigantes, nas quais o sinônimo da competência, da capacidade, da grandeza da marca era justamente controlar uma míriade de processos, de etapas produtivas extremamente diversas. Hoje o que tu tem são empresas cada vez mais flexíveis, mais enxutas, mais horizontalizadas, mais capazes de terceirizar, de exportar diversos dos seus processos, dos controles dos seus processos, para se tornarem mais adaptáveis a um mercado extremamente instável, extremamente manhoso, vamos dizer assim, né? Então, o processo de reestruturação produtiva que começa com o toyotismo, mas não se esgota nele, né? Ele tem uma importância muito grande se a gente for pensar no que eram essas empresas e qual era o tipo de apresentação, né, que essas empresas faziam através da publicidade, através dos seus meios institucionais, e o que são as empresas que hoje dominam o mercado e que tipos de plataformas e de processos elas dominam, né? A gente pode fazer um paralelo, eu acho que isso é um dos grandes recortes do nosso mundo de alguns anos para cá. Já a nível nacional, pessoal, o que a gente pode destacar no primeiro momento, e está tudo relacionado, né, também com esses pontos que eu destaco a nível global. Mas no nível nacional, a gente pode destacar a crise dos diversos modelos de nacional desenvolvimentismo que vão sendo esgotados, vamos dizer assim, em seus diferentes projetos. Desde a década de 50, passando pela ruptura com a democracia na década de 60, né? O golpe militar, que também teve o regime militar, em alguns aspectos, foi nacional desenvolvimentista, né? Ainda que o projeto fosse muito diferente, totalmente antagônico em relação àqueles dos anos 50 e 60 que lhe precederam, é preciso colocar bem claro isso, né? Foi por outras vias, através de um autoritarismo,
de até certo entreguismo no sentido de abertura ao capital estrangeiro, mas o que a gente pode dizer é que os diferentes projetos que visavam, a nível nacional, uma organização de forças capazes de superar o que se considerava como atraso, como subdesenvolvimento nacional, esses projetos eles foram, de alguma maneira ou de outra, se esgotando, né? Somado a isso, o início de uma crítica muito pertinente, muito importante, aos traços patrimonialista, autoritário e também excludente, característicos tanto do Estado brasileiro, né? E aí, a gente poderia pegar desde o Estado do Brasil República ou ainda antes, esses traços eles se mostram presentes, né? Quanto da permeabilidade que tradicionalmente existe entre o patrimônio público e o patrimônio privado daqueles que detêm o poder, né? Esses traços eles começam a ser questionados, e isso traz traz à tona, né? E levanta em alguma medida a necessidade de uma reforma do aparato burocrático, do aparato público, da administração pública brasileira. E, por fim, uma teoria que ficou bastante famosa, até porque ela foi um dos autores da teoria, foi Fernando Henrique Cardoso, né? E ele foi um sociólogo e depois presidente do Brasil, 2 vezes eleito, né? Antes de ser presidente do Brasil, foi ministro, agora não me lembro, acredito que da Fazenda, não sei se da Economia ou da Fazenda, tá? Mas ele foi um dos desenvolvedores do Plano Real. E, de certa maneira, ele trouxe uma explicação, né, acerca das possibilidades de desenvolvimento do Brasil, que era a teoria do desenvolvimento dependente associado, que trazia a hipótese de que, para se desenvolver de fato, o Brasil só poderia fazer a partir de uma associação, né, com os interesses de países mais desenvolvidos, e principalmente com o capital de países mais desenvolvidos, a partir de uma tentativa de absorver, né, a partir dos investimentos em tecnologia estrangeira e da abertura às empresas de fora, tentar, então, fazer com que isso desencadeasse processos de disseminação de tecnologia e permitisse, de alguma maneira, o aumento da produtividade também da indústria e da economia nacional. Então, essa teoria ela fundamentou, de alguma maneira, teoricamente, né, o porquê de fazer, entre outras coisas, essa reforma administrativa no Brasil. Pode passar, por favor, Zé. Então, o que foi a crise, a chamada crise do Estado nos anos 1990? Eu não sei quem tem um pouquinho mais de 30 anos, como eu, como acho que o Zé também já tem, lembra, ainda que eu nasci em 89, tá? Então eu tenho lembranças bem remotas, assim. Mas a crise do Estado dos anos 90, ela pode ser dimensionada em três principais pilares, vamos dizer assim. Primeiro, a crise fiscal, né? A crise fiscal foi a crise, ela teve, vamos dizer assim, representada, né? Ela teve seu principal arauto a crise e a dificuldade do controle da inflação. Então, quem viveu nesse momento vai lembrar, né, que os preços disparavam semanalmente, diariamente, né? E o descontrole ele era tanto que já havia uma espécie de inflação inercial. Como todos sabiam que os preços das coisas iam seguir subindo, né? Ninguém etiquetava produto, a correção ela era automática, as pessoas já subiam o preço, se ontem era 9, hoje já é 11, e amanhã vai ser 13 e assim por diante. Havia uma indexação de preços e havia muitas vezes uma indexação de salários, principalmente dos funcionários públicos, que, de certa maneira, protegiam alguns segmentos da população desse imenso problema. Mas o fato é que, para a grande maioria das pessoas, o poder de compra foi extremamente corroído ao longo dos meses, e isso levou a uma grande crise econômica, que tentou
que foi enfrentada, ou melhor dizendo, a partir de diversos planos. A maioria dos planos fracassaram, até que chegou o plano real, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que foi aquele capaz, então, de conter um pouquinho a inflação. O segundo pilar é que, justamente por conta dessa crise fiscal, houve uma espécie de uma crise de intervenção. Então, a partir da inércia, da expectativa dos agentes econômicos, o Estado não conseguia, apesar das suas medidas e dos diferentes planos, mudar aquilo que na administração mais moderna a galera chama de mind frame, né? As pessoas continuavam naquele mind frame de que realmente, olha, a inflação vai continuar, isso não vai adiantar, né? Uma crise de intervenção. E uma crise burocrática no sentido de que a administração pública e o aparato estatal, né, ante a disseminação das explicações neoliberais do mundo, que reduziam o papel do Estado e que passavam a disseminar uma concepção apolítica, vamos dizer assim, daquilo que é a administração pública, né, se traduz também numa crise burocrática, né, uma crise de legitimidade, vamos dizer assim, do aparato estatal. Pode passar, por favor, Zeca. O que consegue, de certa maneira, estancar essa crise do Estado dos anos 90 é o que ficou conhecido por alguns autores vão tratar como uma aliança social liberal, né? Que é aquilo que a gente tem a partir dos anos 90, fica representado pelos governos PT, PSDB, né? Teve uma tentativa de ruptura, vamos dizer assim, né, com a ordem democrática recentemente, e agora é até um ponto de interrogação de qual é o poder de resiliência dessa aliança social liberal e para onde ela caminha, né? Mas o fato é que pode-se dizer que há essa aliança, vamos dizer assim, essa formação hegemônica, ela foi testada e talvez o tempo nos mostre se resiste, se não resiste, se é capaz de constituir, né, progredientemente uma democracia mais transparente, mais real. Mas o fato é que lá pelo final dos anos 90, né, as teorias da dependência associada, né, e a proposta, lá pelo final dos anos 90, as teorias da dependência e a proposta do desenvolvimento dependente associado, né, elas fundamentam de alguma maneira esse pacto, né, um pacto que ele é modernizador no sentido de que ele vai orientar, então, a administração pública a partir de novos conceitos e de novas concepções do que é a boa administração pública. Ele é social-liberal no sentido de que ele procura incumbir também o Estado, não apenas daquelas atribuições mínimas, né, que seriam aquelas preconizadas pelo liberalismo, mas também de atribuições sociais, né, a capacidade de garantir ou de tentar promover um mínimo de igualdade de condições e um mínimo de segurança social, né, de justiça social. E pragmático no sentido de que teria que ser um Estado capaz de, nas relações internacionais, né, situar o Brasil com alguma força de competição no mercado mundial, né? Então, a estratégia para isso, um desenvolvimento com base na abertura de mercado e captação do mercado estrangeiro e uma política econômica que ficou conhecida como o tripé da economia brasileira, né? Então, responsabilidade fiscal, que era cobrada principalmente a partir do superávit primário. O que é superávit primário? É o governo arrecadar mais do que gasta, né? O câmbio flutuante, então isso hoje para nós é algo cotidiano do dia a dia, mas uma discussão econômica interessante que se travou nessa época era a necessidade ou não, né, de estabelecer um valor padrão para o câmbio, né, de definir nos termos que mais ou menos a Argentina faz, um valor fixo da transação real-dólar. Isso não foi o escolhido, não foi a estratégia optada, né, quando na época de formação desse tripé, né? A ideia era manter o câmbio flutuante.
e estabelecer metas de inflação para que aquelas metas, conforme fossem relativamente guiando e sendo atingidas, elas reestabelecessem, né, um clima de normalidade nas expectativas dos agentes econômicos. Então, por mais que responsabilidade fiscal e câmbio flutuante sejam as duas mais famosinhas, vamos dizer assim, do tripé econômico, as metas de inflação que agora a gente recebeu a notícia alguns dias atrás de que o último trimestre ele excedeu a meta de inflação, né? O que isso significa para os agentes econômicos é que, excedeu a meta de inflação, então o dinheiro que eu recebi, ou o dinheiro que eu tive de retorno, ele está valendo menos do que o esperado. Esse é o recado que se dá para os agentes econômicos quando ultrapassa a meta de inflação. E, de certa maneira, esse estabelecimento de metas, ele passou a mexer com aquilo que, no início, a URV, para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar, né? A unidade real de valor como moeda de transição serviu. Ele trabalha no âmbito das expectativas dos agentes econômicos. Pode passar, por favor, Zépica. Então, o que foi a reforma da administração pública que esse pacto da Aliança Social Liberal ensejou, né? Quais são o que aconteceu na administração pública que a partir de determinado momento se começou a discutir, né, a nova administração pública. A primeira coisa que acontece é uma concepção de que teorias próprias da administração de empresas passam a ser válidas e até desejáveis no âmbito da administração pública. Então, a primeira coisa que caracteriza a nova administração pública é o fato de que ela é fundamentada principalmente ou quase exclusivamente nas teorias da administração de empresas. O segundo fato que é importante é o fato de que essa nova administração pública ela se volta principalmente para os processos de desburocratização, e a desburocratização aqui entendida na sua visão parsoniana, não a partir do que Weber considera burocracia, mas a partir daquela visão mais funcionalista, né, da burocracia do Estado como algo que atrapalha a boa gestão. Então, ela é voltada para os processos de desburocratização, e ela guia como horizonte. Isso tem muito a ver com a própria redução do espaço da administração pública, que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Ela tem como horizonte, como utopia, né, a busca ou a maximização da eficácia e da eficiência. Então, a reforma administrativa, a nova administração pública no Brasil, ela tem esse mote, né? É aumentar, é tornar a administração pública brasileira mais eficiente, mais eficaz. Ela faz isso a partir de alguns vícios, né, da própria teoria da administração, que são inerentes à teoria administrativa, e que, quando transplantados para uma discussão da administração pública, eles revelam algumas faltas, alguns lapsos, algumas inconsistências, vamos dizer assim. Eu lembro de um colega meu do Zéfica, que certa feita, numa aula de doutorado, a gente estava discutindo, não sei se o professor Zéfica estava nessa aula, a gente estava discutindo sobre, né, essa transposição de algumas ferramentas da administração pública. E, no caso, eu não me lembro exatamente para o que era, mas eu não sei se era uma organização cultural, era alguma coisa assim diferente, né? Que não visa a produção econômica, não visa gerar lucro. Era uma empresa cultural, alguma coisa assim, não era uma empresa, era uma organização cultural. E eu me lembro que ele fez uma pergunta muito interessante quando se falou, não, veja, isso que está tentando se fazer com essa organização é trazer elementos da administração de empresas que descaracterizam, né, essa organização. Ele falou, não, beleza, a gente vai usar planilha, a gente vai fazer tudo isso. Mas e daí, qual é o problema? Né? Se ajudar essa organização a ser mais eficiente, qual é o problema? O problema, muitas vezes, é que justamente a eficiência não é o horizonte que guia a ação dessas organizações, né?
E por conta disso, tem diversas outras questões, quer dizer, por conta disso não, mas relacionado a isso, tem diversas outras questões que, se a gente for escovando a contrapelo a técnica que parece neutra, elas vão revelar diversos problemas dessa transposição impensada, né? Uma delas, por exemplo, é a relação hierárquica das empresas e a relação entre a administração pública e a política, né? A diferença que há nos processos decisórios da administração pública e da administração de empresas, ela muitas vezes ela passa desapercebida no seu tratamento quando ela vem a partir de algumas ferramentas de gestão, como, sei lá, matriz SWOT, que muitas vezes alguém vai usar para tentar aumentar a eficiência de um departamento, de um setor. É preciso tomar algum cuidado com essas transposições, e a gente vai falar ao longo do restinho aqui da nossa discussão. Quando for mais sobre a crítica, a gente vai falar um pouco das insuficiências que eu comentei acima. Um terceiro ponto, que é importante, porque ele, junto com o primeiro ponto, ou melhor, junto com esse ponto da desburocratização, ele ajuda a legitimar, vamos dizer assim, a emergência da nova administração pública no Brasil. É a proposição de que essa nova administração pública ela iria ser capaz de superar uma herança patrimonial e autoritária, centralizada da administração pública no Brasil. E que isso seria possível através de ferramentas e técnicas de gestão, né? Então, a ideia de que, de alguma maneira, expectativa de que, a partir da técnica, né, determinados problemas sociopolíticos eles poderiam ser superados e poderiam ser, de certa maneira, acomodados, né, ante um aumento da eficiência, uma administração pública mais enxuta, a emergência de uma administração pública mais enxuta. Então, uma das questões importantes, né, que traduz um pouco na esteira do que foi a relação entre a reforma da administração pública no Brasil e o processo todo de reestruturação produtiva no mundo, é que, entre outras muitas coisas, né, à luz do que acontece nas empresas, a administração pública passa também a estabelecer distinção entre atividades exclusivas, não exclusivas e terceirizáveis, né? E determinadas funções, como, por exemplo, nas universidades, todas as tarefas de manutenção, todas as tarefas de limpeza, de copa, né? Tarefas relacionadas, enfim, a inúmeras atividades fundamentais para que instituições como as universidades aconteçam, elas acabam sendo contratadas não por via direta dessas universidades, mas por via de empresas terceirizadas, que aí a relação problemática dessas empresas com as trabalhadoras e os trabalhadores foi tema de uma das minhas pesquisas, e é uma questão bem interessante, especialmente nas universidades. Pode passar, por favor, Zé. Então, o que a gente poderia colocar como, assim, aqueles pressupostos mais questionáveis da administração pública gerencial, né? Da nova administração pública brasileira, que a gente já vai começar a caracterizar como uma administração pública gerencial, porque a grande transformação, a grande virada do que caracteriza a nova para a velha, se a gente for pensar no processo de democratização no Brasil, né, é justamente essa ideia de aumento da eficiência, porque em muitos sentidos, né, o período da ditadura militar ele foi abrindo, né, a economia nacional e promovendo aquilo que a gente pode chamar como o início de determinadas medidas já liberais, né? Retomada de medidas liberais na economia nacional, melhor dizendo, início não, retomada. Nesse sentido, o que falta aqui, o elemento que não constitui para que se possa caracterizar aquilo como liberal propriamente dito, é justamente a centralização autoritária, né, das decisões no corpo militar, num pequeno grupo, e a não necessidade de, ou não necessidade não, mas a
a ausência de uma busca pela modernização do Estado. Então, o que a gente tem no período de abertura democrática é uma discussão política, fundamentalmente, onde a importância, né, desse processo de modernização do Estado brasileiro passa a ser discutido. E a partir dos anos 90, já com a democracia novamente instaurada, o que se tem é a ideia, né, ou a percepção, então, de que a partir, né, de uma modernização da administração pública, seria possível, então, reforçar, de alguma maneira, essa democracia ou as bases institucionais dessa democracia recém-instaurada. O que acontece é justamente que, de alguma maneira, essa perspectiva mais tecnocrática da administração pública, ela possibilita um processo de centralização do processo decisório. Então, a ideia de que a administração pública ela é uma questão de técnica, então ela é um problema daqueles que detêm a técnica, né? Daqueles gestores executivos, daquelas pessoas que conhecem e entendem de administração. Então, existe uma certa ruptura, primeiro um resgate de um ideal tecnocrático, né? De que os problemas sociais eles são, a partir de uma concepção mais racionalista, né? Eles são um problema de técnica, eles são um problema de ajuste vamos dizer assim, do aparato, né, institucional que trata desses problemas sociais. Então, isso significa, de alguma maneira, um resgate de um ideal tecnocrático. Segundo, o que acontece é uma dissociação muito ruim, muito negativa, né, da política e da administração pública, como se fossem questões de esferas separadas, né, como se pudesse tratar da administração pública como uma questão científica, técnica, né, instrumental, ao passo que a decisão política, quando apartada desse aparato, né, de execução da política pública, vamos dizer assim, desse aparato administrativo, ela tem um lugar extremamente formal e reduzido, porque a política passa a ser apenas aquilo que, dentro das instâncias institucionais de decisão, né, da esfera pública, fica estabelecido. Então, essa concepção extremamente reduzida da política que a gente tem hoje, como aquele momento simples onde a pessoa vai votar, né? Aquela percepção, de um lado, da pessoa que não se importa com aquilo até o momento que vai votar, né? O que cada vez é interessante, porque esse é um momento que hoje é difícil falar em pessoas que não se importam com política, porque a gente tem um conflito muito exacerbado, né? Mas, por outro lado, a gente tem a percepção do político que não se importa até o momento de se eleger, né? Que é uma percepção popular bastante disseminada. Então, aquele momento da política, né, como exclusivo de determinados espaços, as casas, as câmaras de deputados, de senadores, os congressos, enfim, as secretarias, né? E não da política como algo que permeia a vida social, permeia as relações sociais e é indissociável de quase todas as dimensões da vida humana. Então, essa dissociação entre administração pública e política, ela, por um lado, ela reduz a administração pública no que ela tem de mais específico, mais importante, né? Trazendo uma perspectiva tecnocrática da administração pública. Por outro lado, essa dissociação ela também reduz o espaço do político, porque ela coloca o político, né, como refém dessas estruturas, vamos dizer assim, institucionais, e não discute a relação entre essas estruturas e o que está para além, né? A construção das bases sociais da vida política. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que isso leva a uma inserção social limitada da discussão, né? O que acontece a partir da nova administração pública brasileira é cada vez mais uma limitação, né, daquilo que deve ser o papel do Estado, que vai se reduzindo, principalmente no que diz respeito a determinados conteúdos fundamentais da democracia, como, por exemplo, a gente pode... Aí eu vou preferir não dar exemplo, vou preferir trazer um pouco para a discussão essa questão,
né? De quais são Olha só, Deus está vendo ainda, Deus está vendo tu ocultar esse exemplo aí, hein? Mas tá bom. Eu não vou dar exemplo porque eu acho que isso é importante para a gente discutir, porque tem duas questões no final que são justamente, elas dialogam com essa questão. Então, vou preferir segurar. Eu não estou ocultando, eu estou segurando um pouquinho, tá? Pode passar, por favor, Zé. O que acontece, então, com essa nova administração pública que passa a considerar as decisões da administração pública a partir de uma concepção economicista, né? A boa escolha pública, então, segundo, por exemplo, a teoria da decisão pública, é a escolha que maximiza os recursos, né, para o maior contingente possível de pessoas daquela comunidade, né? Então, é uma teoria que, primeiro, ela traz em bases racionais, né, a possibilidade de uma convergência que, na realidade social, ela se apresenta como um conflito de interesses, né? Como que tu vai maximizar interesses, muitas vezes, contrapostos? Vai valer o interesse do mais forte ou da maioria sempre, né? Independente das relações de força que se estabelecem ali, independente do direito de, por exemplo, autodeterminação de toda a minoria, né? Questões que começam a vir à tona, principalmente nos últimos 30 anos, que dizem respeito à dimensão sociopolítica dos problemas da administração pública, como, por exemplo, a falta de diversidade nos espaços e nos órgãos e diferentes espaços do poder público, da administração pública. Essa é uma questão sociopolítica que é de fundamental importância, né, para que a gente possa ter uma democracia mais representativa, um Estado e um aparato estatal ou público mais inclusivo, e que não pode ser discutida simplesmente a partir de um viés tecnocrático. Sob o risco de daqui a pouco alguém chegar, como se fez durante muito tempo na universidade, e dizer que, por exemplo, é uma questão de eficiência o combate, que foi um combate político importante alguns anos atrás, às cotas raciais, né? Ou às cotas de maneira geral. A gente não pode reduzir a dimensão simplesmente à técnica, porque tu vai estar com o risco de argumentos falaciosos que vão estar desvirtuando aquela questão social, aquele conflito social, né? Que vão estar tentando explicar em bases racionais algo que, na verdade, não tem explicação, né? Que precisa ser simplesmente combatido, mudado, transformado. Então, essa pouca atenção à dimensão sociopolítica dos problemas da administração pública, ela vem causando diversos problemas, né? E, por outro lado, ela, a partir de uma concepção, justamente, muito restrita daquilo que é o papel da administração pública, ela vem fomentando certas oposições políticas, algumas mudanças recentes que vêm acontecendo no sentido de democratizar o aparato estatal. E eu trouxe as cotas raciais como exemplo justamente nesse sentido, e existem outros que, a partir de pseudo-argumentos tecnocráticos, procuram justamente desvirtuar ou deslegitimar transformações em prol de instituições mais democráticas. Um segundo problema muito sério, né, é essa concepção de democracia extremamente formal e restrita, né? Uma democracia nada radical, aquilo que a gente poderia chamar de uma democracia liberal burguesa, numa concepção mais marxista, né? Essa democracia que ela vem cada vez mais formalizada e cada vez mais vazia de conteúdo, no sentido de que as decisões políticas, econômicas importantes, elas são sempre tomadas por uma minoria que detém o poder, né, e que detém posições nesse jogo democrático nas quais se pode decidir. E que esse conjunto de atores, ele frequentemente, por mais que no jogo democrático, ainda que se caracterize como essa democracia formal restrita, esses atores eles mudem de posição, né? Então, por exemplo, o presidente
muda de posição, troca governo. Os atores econômicos, né, que detêm boa parte do poder e que estão por trás desse jogo, eles têm uma aliança muito forte. Então, essa concepção de democracia formal e restrita, que não se preocupa tanto com o conteúdo do jogo democrático, e mais com a sua manifestação formal e legal, né? E um terceiro problema muito grande, que aí talvez no Brasil hoje a gente tenha um momento muito interessante para discutir isso, né? Que é essa ideia a priorística de que existe um interesse comum da nossa nação. Quando, na verdade, o que existem são diversos interesses em conflito, né? Interesses que se articulam, vamos dizer assim, em alguns blocos que aí sim, a partir de determinadas disputas, né? Um bloco com outro, eles vão se conformando. A gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, teve recentemente, a conformação de 2 blocos com uma demarcação muito clara, né? Um antagonismo muito bem demarcado. Um antagonismo, inclusive, como eu coloquei antes, né, que colocava em xeque, colocava em jogo as regras, né, da própria democracia brasileira, vamos dizer assim, né? Dessa aliança, se não da própria democracia, no mínimo dessa aliança social liberal, né? E na minha perspectiva, sim, também da democracia. Então, tu tem um antagonismo muito forte de 2 posições muito marcadas, né? Num processo que não se resolve completamente simplesmente a partir das instâncias dessa democracia que nós temos, vide o fato de que a eleição passou e até pouco tempo tinha terrorista no Congresso, invadindo o Brasil. A gente tem esse transbordamento desse conflito, né, para várias esferas da vida social, ou para a vida social como um todo, se vocês preferirem, né? Ele não se restringe a despeito dessa noção a priorística de interesse comum ser muito forte. O conflito ele foi tão marcado que não se restringiu à esfera daquilo que a gente poderia chamar como instâncias políticas formais da democracia. Ele vem se transbordando para outras esferas, e a gente tem visto isso e problematizado até certo ponto isso, né? Então, esse apriorismo da noção de interesse comum, que é algo que na nova administração pública vinha com muita força, né? Essa ideia de um pacto, e que na nossa realidade agora, 40 anos depois, ou 30 e poucos anos depois, a gente precisa situar muito bem o que significou isso para que a gente, de hoje, lançando olhar para essa ideia, possa entender, porque a gente vive uma realidade bem diferente, que é uma realidade onde essa marcada divisão, né, de forças políticas faz a gente dificilmente é um problema hoje, essa ideia de um apriorismo de interesse comum. Pode passar, por favor, Zé. E aí, pessoal, eu acho que assim, tem 2 questões que elas estão relacionadas e que elas precisam ser trazidas à tona quando a gente vai pensar nas insuficiências, nas dificuldades da nova administração pública brasileira. A primeira, o que tem como pressuposto aqui, no ponto de vista que eu estou procurando apresentar, é que a administração pública ela não pode ser dissociada jamais dos processos políticos, né, e da sociedade na qual essa administração pública está imersa, pela qual essa administração pública está perpassando, né? E que a ideia de uma administração pública tecnocrática, vamos dizer assim, como técnica, como aplicação de um conhecimento que está restrito na mão daqueles que são considerados especialistas, ela é um problema muito grande, né? Porque a administração pública ela precisa partilhar de alguns pressupostos e beber, né, de algumas dos preceitos daquilo que a gente vem tratando como uma democracia, né? Um regime que de fato procure ser
para todos e que procure ser aberto às diferentes posições, desde que democráticas, né, que existem na pluralidade da realidade nacional. Então, acho que pensar quais são as principais características e particularidades da democracia no Brasil é pensar também, a pergunta que está no próximo slide, né, que é quais são as principais características e particularidades da administração pública brasileira. E, ao pensar o que é ou o que deve ser a democracia, nós também estamos, de alguma maneira, estabelecendo também qual é o horizonte utópico daquilo que deve ser ou deve perseguir ser a própria administração pública. Para que serve, então, a administração pública? Se a administração pública se dissocia desse horizonte político, a percepção que eu tenho é que ela se torna, justamente pelo fato de que, ao ser técnica, ela está sujeita à apreensão por parte apenas de especialistas, ela passa a ser uma administração pública cada vez mais excludente e cada vez mais fundamentada em critérios que são pouco válidos no âmbito da consideração de que existe uma realidade social que é permeada por conflitos e que esses conflitos, eles, via de regra, não podem ser resolvidos por bases positivas, né? Eles precisam ser resolvidos a partir de outras bases. E essas outras bases, né, são aquilo que a gente convenciona chamar, né, de processos políticos, de processos de disputa política. É isso. E eu consegui acabar no tempo, Zé. A preocupação era essa hoje. Isso foi um acontecimento. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguma pergunta para o Scherer? Acho que eu sempre falo quando o Scherer vem, né, que ele deixa a minha mente um pouco fritando, assim, depois da palestra dele. Mas não sei se alguém também ficou, se alguém quer perguntar alguma coisa, Matheus, peraí. Te prepara que eu já sei quem levantou a mão aqui. Opa, boa noite. Boa noite, Matheus. Eu só queria que tu repetisse o final. Por que a administração pública acaba sendo excludente? Isso aí ficou um pouco confuso para mim. Se puderes repetir, por gentileza. Não é a administração pública que é excludente. A administração pública, ela pode ser excludente, includente. Eu não estou trazendo uma relação direta entre administração pública e exclusão. O que eu estou trazendo é que justamente essa perspectiva mais gerencialista da administração pública, ela vai significar a administração pública como técnica. Então, qual é a ideia que está por trás aqui? Olha, a administração pública que nós temos no Brasil até agora, isso vai ser pensado lá a partir dos anos 90, tá? Ela é extremamente ineficiente. E todos esses problemas aqui que vêm sendo tratados como problemas de cunho social, como patrimonialismo, patriarcalismo, a confusão entre público e privado no Estado brasileiro, que é histórica, o fato de que as políticas públicas elas atendem apenas a uma pequena parcela da população, né? Que geralmente é a população já mais privilegiada. Tudo isso pode ser superado se a nossa administração pública passar a se orientar de acordo com a técnica da ciência da administração. Essa é a perspectiva que eu estou trazendo aqui como excludente. Por que ela é excludente? Porque na medida em que ela passa a ser compreendida simplesmente como técnica, né? A melhor decisão para a administração pública, ela pode ser sempre uma decisão dos especialistas naquela técnica. E ela deixa de ser uma questão da discussão política que está por trás dessa decisão. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui, sei lá, uma decisão sobre... Teremos que racionar a luz aqui da sala e metade de vocês vai ficar no escuro. A suposição de que essa decisão possa ser técnica, talvez alguém invente uma explicação. Olha, a galera que está lá do lado da janela vai ter menos problema para eles ficarem no escuro, etc.
Mas no final das contas, a decisão ela vai ser uma decisão política, porque ela vai estabelecer que metade de vocês vai ser prejudicado nesse sentido, em alguma medida, e outra metade não. Talvez alguém nem se importe em ficar no escuro, talvez alguém até prefira, vou dar uma dormida na palestra desse cara chato. Mas não é, a questão não é essa, né? Não é as diferentes posições. A questão é que, na medida em que a administração pública passa a ser tratada como mera técnica, né? Algumas dimensões importantes do processo inerente à administração pública passam a ser, vamos dizer assim, suprimidas, passam a ser atropeladas, melhor dizendo, suprimidas, atropeladas. E a crítica é justamente ao fato de que atropelar essa dimensão política da administração pública, em geral, leva a uma administração pública mais excludente, justamente porque a técnica e a decisão técnica, ela é sempre um privilégio do técnico, do especialista, daquele que entende mais, né? E aí nós temos uma justificativa muito boa, entre aspas, para deixar as pessoas de fora do processo da decisão da administração pública. Percebe? Essas pessoas não entendem nada do que é administração pública e estão aí palpitando. Essa é uma postura que se legitima justamente a partir desse viés assim, de alguém que se coloca acima do processo político. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente, para o Scherer? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma constatação? Certo? Vocês estão com o Rivotril hoje, né? Tudo calmo, quieto. Fechamos, então? Eu gostei muito da provocação. Obrigado, Matheus. Scherer, acho que fechamos aqui. Vou conversar rapidinho com eles algumas coisas administrativinhas assim da sala, mas muito obrigado de novo, tá? Pelo teu tempo, pela tua palestra, por estar compartilhando com a gente. É super legal, assim. A gente está tendo essa ideia de administrar, pelo menos, aqui tem 2 turmas, tá? Mas pelo menos o meu pessoal está tendo a ideia de nova administração pública, a gente está discutindo isso, acho que há mais de mês. E assim, eu como crítico, eu acabo fazendo a crítica à nova administração pública desde a primeira aula, né? Mas é legal ver alguém consolidar os argumentos, organizar, mostrar. Então, muitas coisas acabaram voltando num formato mais claro, mais limpo. Acho que foi super válido, assim. E também essas ponderações do final deixam a gente refletindo, né? Super legal, viu? Obrigado, galera. É um prazer estar aí, conversar com vocês. Qualquer coisa que precisarem, eu fico à disposição para contato, e-mail, coisa assim. E é sempre um prazer estar aí discutindo um pouquinho de teoria crítica e explicando um pouquinho do fundamento, né? A gente muitas vezes... Eu sei que a crítica ela tem um espaço, como é que eu vou dizer? Muitas vezes incômodo, mas a ideia é justamente ser em alguma medida propositivo para que a gente possa problematizar qual é o papel da administração pública e quais são as particularidades, né, dessa prática, ou desse conjunto de práticas, melhor dizendo, em relação à administração do management, que tem um recorte muito mais mercadológico. É isso. Obrigado, galera. Perfeito, Scherer. Obrigado. Valeu.